Em cima do gordo tá o deficiente, que tem assento especial, vaga prioritária, não pega fila. A prova disso é que um velho nordestino, gordo e deficiente virou presidente. Ele juntou vários itens. Check. E o que veio depois? Deficiente mental. É isso aí, tá ok? Condenou o humorista Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão por piadas preconceituosas. Primeiramente, queria te parabenizar pela inclusão que você faz com a gente, porque você não faz exclusão, você faz inclusão. Obrigado. De verdade. Ele é mal contado, ele é um mau comediante, o texto dele é ruim, ele não tem ritmo, ele faz sucesso mais nessa da ofensa total do que na qualidade daquilo que ele apresenta. Mas às vezes, se você estiver mesmo brincando comigo, você não vai me ofender, você vai tirar uma risada de mim. Então vou te dar uma dica. Fala pro professor fazer uma roda na ladeira. Você vai ser a mais rápida. Ah, com certeza. Na ladeira vai ser rock and roll, filho. Eu desço. Qual o limite do humor? É quanto o humorista tem de grana para pagar um bom advogado. Léo Costumo Lins, dizer é um absurdo que aconteceu com o Léo Lins. Meu povo, É um absurdo. E o meu avô foi pegar dinheiro no INSS e não tinha. Esse caso aí tem um problema que ele ganha dinheiro cometendo um crime. Se ele matasse uma pessoa no colo. Isso. Aí pode? Pagou quem quer? Eu tenho fé que no fim vai dar tudo certo. Até porque, se rir virou crime, o silêncio virou regra. Crescemos acreditando que a criatividade é um dom e talvez seja mesmo. Talvez algumas pessoas realmente nasçam com algo diferente, uma sensibilidade mais aguçada para perceber o que funciona e o que simplesmente não rola. Mas seria muito conveniente se tudo fosse só isso, e é por isso que essa ideia tá errada. Sabendo disso, eu tenho uma pergunta que pode levar a caminhos bem interessantes. Você considera a sua criatividade limitada? You know, when Video Arts asked me if I'd like to talk about creativity, I said no problem. No problem! Because telling people how to be creative is easy. It's only being it that's difficult. Quando estamos querendo criar algo, a primeira coisa que pensamos é que tudo tem que estar perfeito e maravilhosamente incrível. Por exemplo, aqui no canal. Esse vídeo de como editar igual Games Edu é uma ideia genérica, porque antes desse vídeo já existiam tutoriais assim no YouTube. Então, mesmo sabendo disso, eu fui lá e fiz a minha versão. O que me fez destacar de todos os vídeos parecidos era a maneira que eu contava aquela história e como eu apresentava aquele tutorial. Então eu tentei fugir do comum e foi diferente, mesmo a ideia sendo igual. O que fica claro, pelo menos pra mim, é que a criatividade de conseguir transmitir uma mensagem de diferentes maneiras é um tipo de arte. Um exemplo artístico bastante relevante que encontrei no canal do Rodrigo Leão e que pode nos ajudar a aprofundar nessa compreensão sobre tudo isso que eu falei no vídeo até agora é a Pietà de Michelangelo. E de cara, é impossível não reparar na qualidade dessa arte. Os detalhes da dobra da roupa, a simulação de tecido humano, é tudo muito realista. É como se o mármore tivesse aprendido a sentir, rapaz. Cada dobra do manto parece real e isso deve ter dado um trabalho gigantesco e anos de estudos. Há duas características aqui. A primeira é o que podemos ver presente de forma sutil, que é o lado visual dessa escultura memorável. E a segunda é seu significado, a lore da imagem. Cada traço do rosto de Maria carrega uma serenidade. Mesmo nessa situação triste, ela não se desespera porque sabe que aquele não é o fim. Nos seus braços, o filho repousa sem vida, mas ela o acolhe com a paz de quem confia que ele voltará. Agora, se liga nisso. Essa é a Pietà de Tito Amodei. E visualmente falando, na primeira camada, isso aqui é medonho, bizarro, feio. E qualquer idiota poderia fazer uma coisa dessa. Eu tô falando isso comparando com aquela obra-prima que vimos antes. Se formos pensar no significado, a segunda camada disso tudo é o mesmo da primeira imagem. E tá tudo certo, existe uma valorização desse tipo de arte minimalista, só que se levarmos em conta apenas o lado visual, nada deixa claro do que isso se trata. E mesmo sendo muito feio, apenas sendo um pedaço de madeira, conseguiu transmitir a mesma mensagem. E é sim considerado uma peça de arte. Agora vamos ir para algo bastante parecido com a Pietà de Tito Amodei. Tung 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 sahur. Esse meme, pra quem não sabe, dominou a internet no mês passado. Todo mundo comentava sobre o tal tralaleiro, tralala. Ballerina
cappuccino. E eu vou além. O Tung Tung Sahur é sim um tipo de arte. Não pela estética, afinal o bicho é feio demais, mas pelo impacto que causou nas pessoas. A galera brincava com isso, viralizou em todo o canto, lançaram jogos, brinquedos, um mercado inteiro, ainda que passageiro, nasceu de uma ideia extremamente simples. E isso foi no mundo inteiro. E de certa forma, isso também expôs o tipo de humor estranho que as pessoas consomem, um humor caótico, aleatório, quase sem sentido, mas que mesmo assim diz algo sobre a geração atual. Agora pensa comigo, se até um meme completamente aleatório consegue dizer tanto sobre o nosso momento cultural, será que uma piada provocativa também não pode levantar uma discussão válida? E aí que entra o caso do Léo Lins. Muita gente se pergunta até que ponto a comédia é arte e quando ela passa do limite. Mas será que a gente tá mesmo olhando pra piada ou só reagindo ao desconforto dela? Ou pior, será que a gente não tá só filtrando a piada com base em alguma linha ideológica? Especially this last year where ideology is more important than art. Way more, certainly to the awards. Um dos fundamentos mais básicos da comédia é o exagero. A graça muitas vezes nasce justamente de pegar uma situação real e distorcer ao máximo até ela se tornar absurda. Inclusive, eu já fiz um vídeo onde eu falo um pouco desse tipo de humor no audiovisual. Se quiser se aprofundar, tá na tela, rapaz. No caso do Léo Lins, ele é conhecido pelo humor ácido e por tocar em temas sensíveis. Mas se tu parar pra assistir, fica muito claro que o que ele faz é uma ficção absurda. O exagero é tão grande que a plateia dá risada, justamente pela ideia tão fora da realidade. Um exemplo é esse aqui. O Estado Islâmico que fez uma ameaça ao Brasil. Eles ameaçaram a gente, cara. Ano passado, eles postaram um cartaz, fizeram uma montagem, como se tivesse o Neymar ali ajoelhado. E o que me chamou a atenção nisso é que quando eles vão mexer com países mais sérios, Estados Unidos, Inglaterra, a ameaça é pro presidente, pro rei, pra rainha. Aqui no Brasil, é o Neymar. Que na cabeça deles deve ser quem talvez a gente se importe. Porque se eles ameaçarem político, a gente vai ficar do lado deles. Se sair a notícia, Estado Islâmico tá chegando pra explodir o Congresso, vai ter fã-clube no aeroporto. Eles não vão entender nada. Ele faz uma piada onde o Estado Islâmico ameaça atacar o Congresso brasileiro. Claro que isso na vida real seria uma tragédia com morte, mas o humor da piada está no absurdo. Ele brinca com a ideia de que mesmo sendo uma coisa horrível, no contexto da piada, a gente torceria pra acontecer. E por que a gente torceria pra que um meteoro caísse lá? Porque no fundo, a piada expõe uma insatisfação coletiva com a corrupção e a ineficiência que a gente vê no país. Ou seja, é um texto inteligente, construído pra provocar esse tipo de reflexão através do exagero. E sinceramente, essa piada é até leve comparadas com outras do show. Quando assisti ao especial dele, teve piada que eu não achei graça nenhuma, mas outras realmente muito boas. Cada pessoa vai rir de coisas diferentes, principalmente quando o assunto é delicado. A chance de você gostar de umas e odiar de outras é natural. No final das contas, são só piadas. O Léo está lá no palco e, como qualquer comediante, está sujeito a aplausos ou vaias, se a piada dele funcionar ou não. Nós temos que fazer uma regulamentação ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. E nós queremos apressar a regulamentação. Hoje em dia, a gente vive numa guerra midiática. Todo mundo querendo estar certo, buscando aplauso, tentando transformar opinião em verdade universal. A sensação é que com o tempo as pessoas vão ficando cada vez mais com medo de dar opinião. Então, se você gosta desse tipo de reflexão, de olhar pro audiovisual, narrativa e comunicação de um jeito mais crítico, se inscreve, my friend! Aqui o foco é storytelling, edição de vídeo, Optimus Prime. E se quiser ir além, por apenas R$8 você tem acesso a conteúdos exclusivos aqui do canal, né? Além de me apoiar, você vai estar com alguns vídeos aí que pode te ajudar. Muito obrigado a todas as lendas vivas. Salve Murilo, Mano Cap, Cavalo Bibum, RH, Lotin e Winkler. Tamo junto, rapaziada. E todos Good Editors. E diga sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por tudo e até a próxima.